Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e tô aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Bora pro nosso primeiro livro do ano. Primeiro livro do ano, cara. Quem diria, né? 2024 chegou com tudo. Pois é. O tema desse mês é o patrão algoritmo, o patrão de todos nós atualmente, não é mesmo? Isso aí, patrão de todo mundo. A gente tá refém do cara. A gente tá. Pois é. A gente vai falar do livro A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo, do Max Fischer, que saiu pela Todavia, com tradução do Érico Assis. Quando a gente entrevistou o Paulo, do Grito, ele Isso. comentou sobre esse livro, né? E a gente ficou com a pulguinha atrás da orelha, porque a gente estava se preparando para ler A Era do Capitalismo de Vigilância, que a gente lançou a série, já está no podcast e no YouTube. Três episódiozinhos aí para vocês, a gente destrinchou o livro bonitinho. E a gente ficou com a pulga atrás da orelha de, bom, beleza, a gente falou A Era do Capitalismo foi um livro de 2018, esse aqui é um livro mais recente, e a gente queria saber se esses livros se conversavam. Então, Caio Lima, sobre o que é A Máquina do Caos? Então, Max Fischer faz um profundo trabalho de jornalismo, investigação e análise sobre como as redes sociais estão influenciando o nosso comportamento individual e como elas são capazes de influenciar com resultados reais, gravíssimos, cruéis, a realidade, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do globo. Então a gente está falando de influência em sistemas políticos, a gente está falando sobre genocídio em alguns países, a gente está falando sobre incidências de doenças que acabam sendo agravadas, principalmente as doenças mentais, ou combate a doenças reais, coisa que aconteceu muito no Brasil, né? E eu acho que ele vai tentando destrinchar ao longo desse documento e criar conexões para poder exprimir, eu acho que a principal sensação de todas, de que todas essas ações são coordenadas e são linkadas entre si de alguma forma pelas big techs, pelas redes sociais. Eu acho que é isso, né? Um bom resumo, dá para começar o ano bem assim? Acho que é um bom resumo. Inclusive, Apocalíptico? estamos falando sobre isso em uma Big Tech, então é ótimo. Exato, faz parte, né? A nossa vida é essa. Onde mais Eterna a gente contradição. falaria? Exatamente. Onde mais a gente falaria mal do YouTube se não no próprio YouTube? É isso. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a construção que ele faz no livro, né? Porque ele começa falando. É muito interessante, eu senti lendo esse livro a construção que ele faz, porque assim, muita coisa que ele vai falar aqui, muita conclusão que ele vai chegar, a gente já sabe, a gente já viu alguns artigos soltos, mas os primeiros capítulos aí, vamos dizer, os primeiros três, quatro capítulos, ele monta quase como se ele estivesse falando com a tia Vânia, que quase Isso. não usava a internet, para Uhum. ela entender que lá, alguns anos atrás, uma pessoa percebeu que os grupos do Facebook estavam ficando estranhos, que quando você entrava num grupo pró-vacina, depois começava a vir aí uns conteúdos estranhos, anti-vacina, e aí as pessoas pensavam, mas não era isso que eu queria, mas os conteúdos continuavam vindo, e aí eu pensei assim, bom, ele começa quase de uma forma didática, né? Mostrando para as pessoas como as ferramentas se organizaram, né? Vamos dizer Isso. assim. Eu vou dizer aí que foram, vai, três ou quatro capítulos, mais ou menos, dele explicando essa organização, o algo. Porque assim, eu acho muito difícil você explicar o que é o algoritmo. Porque é um negócio Sim. que a gente não vê, né? Que, Sim. que é? A gente não tem acesso, né? O molho do Big Mac. Exato, A gente não tem acesso à exatamente. receita. Então, é um trabalho muito difícil você começar um livro em que você vai explicar que existe uma força que controla as informações que você recebe, sendo que você precisa explicar para uma pessoa leiga. A maioria das pessoas que talvez, para com quem você vai falar, não sabe o que é tudo isso. Então, eu senti que ele começa de um lugar muito difícil, que é como é que você vai explicar para as pessoas o que é essa força. E eu acho que ele partiu de um pressuposto muito positivo, que é começa dos grupos do Facebook, porque todo Sim, mundo sabe o que é isso. sim, sim. E eu acho que uma dificuldade maior é explicar que esse algoritmo, né? Ele é retroalimentado
a partir das suas escolhas. Então ele interpreta suas escolhas. Uhum. Então você que é meio que a pessoa que dá a informação que ele vai usar contra você de uma Isso. forma pior. Exatamente. Isso é muito Exatamente. difícil de você coordenar, porque a inteligência artificial é um ramo que, até pra gente que fez a série, a gente mergulhou, tentou, conversou com uma galera, leu um monte de coisa. Até pra gente é bastante complicado. Imagina uma pessoa leiga, É. né, de outras áreas, que vai acabar tendo um contato com esse livro por ter saído por uma editora que tem um acesso maior, por ter sido um jornalista que já teve trabalhos com New York Times, né? Tipo, tem mídias Uhum. fortes que chancelam o trabalho do Max Fischer, então a abertura que ele tem para poder publicar é uma abertura grande, pode ser o primeiro contato delas. Mas, talvez, por a gente já ter se enveredado por essa discussão há pelo menos 6 meses, né, que foi o tempo de preparação para a série, preparação e produção da série, esse Uhum. começo foi um pouco maçante, né? De fato, Exato. foi bastante pesado. Mas eu gosto muito de livros com essa linguagem jornalística, cara. Eu também. Eu sinto muita falta disso. Eu falei muito sobre Psiconautas, né? Eu elogiei muito Psiconautas no final do ano. Eu acho que esse livro tem o mesmo apelo e a mesma qualidade. É dar um tom jornalístico para tudo isso. Então, apesar de serem muitas páginas introdutórias para explicar o funcionamento, são capítulos curtos que levam de 6 a 10 páginas ali, né? Particionados ali certinho, que você vai pegando e ele vai linkando com fatos, vai linkando com, Isso. entre aspas aqui, curiosidades, né? Vai pescando. Uhum. Ah, você sabe aquela paradinha? Então, isso não é por acaso. Ou, pô, você Isso. sabe o bolo que sua avó fazia? Então, é É. uma receita parecida. E isso vai desbravando o caminho, isso vai facilitando. É uma linguagem muito acessível, mesmo nos termos técnicos, quando ele precisa se utilizar. Ele se explica no meio do texto, então você não precisa ficar toda hora olhando para notas de rodapé, né? Ou para um glossário específico, isso é muito bom também. É, Uhum. eu acho que o começo desse livro, ele começa muito bem, ele soube começar. É um trabalho, é um tour de force que ele fez, mas ele começa muito bem. Eu acho que o começo do livro talvez seja a maior virtude dele. Real. E ele dá nome, né? Sim, Ele sim. personaliza, então ele fala, a Raquel, não sei do que, viu que teve um problema. Então você começa a entender que tem pessoas por trás desses problemas, que estão enfrentando isso. Mesmo quando ele está falando dos maiores problemas, né? A gente está falando do genocídio em si, ele dá nome para as pessoas, para os grupos que estão estudando as redes sociais daqueles países, que estão falando, olha, o doutor tal falou que isso aqui vai dar um problema. Eu acho que isso é uma ideia muito boa para você poder entender que por trás, que tem pessoas por trás das ações, né, das consequências da rede. Eu acho que Sim, essa decisão dele, eu acho que foi uma das melhores do livro, para ser sincera. E eu gosto muito da forma como ele fez isso. sim, sim. E também ele não tem medo de dar nome aos bois, assim, né? Uhum. Tipo, além do nome das pessoas que pesquisam, quando ele acusa, ele vai direto em falas do Zuckerberg, Essa é a verdade. né? É. Então ele não tem medo de responsabilizar os grandes donos, diretores, CEOs e essas siglas todas de liderança, né? De empresas, para cristalizar realmente como as coisas estão acontecendo ou como aconteceram quando ele lida com casos materiais, né, já dados na realidade, e vai explanando sobre suas consequências. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante que ele faz, que ele vai até os locais, pô. Ele vai Isso em também eu loco. achei muito interessante. É. Aqui ele está falando de duas plataformas principais, né, que são, digamos, a causa dos grandes problemas que ele entrega, que ele vê, que é o Facebook e o YouTube, que é do Google. Sim, E aí ele realmente analisa os maiores problemas que essas plataformas criaram, vamos dizer assim, e aí ele realmente vai nos países em que essas plataformas criaram situações que foram identificadas realmente como fomentadoras, né, de problemas. Então, um dos exemplos que ele coloca
Eu não anotei os nomes dos países, porque eu sou uma tapada, na verdade. Myanmar, onde rolou o genocídio, Obrigada. Tem e o Sri Brasil Lanka também, isso eu também. sei. Sri Lanka, Myanmar, tem Brasil. Ele vai para todos esses países e ele Alemanha. entrevista pessoas locais para entender por que que as pessoas estão falando que as plataformas. Tipo, de onde vocês tiraram que as plataformas ajudaram o genocídio, ou ajudaram a questão política, ou atrapalharam, ou impulsionaram algum tipo de questão? E aí eu acho interessante porque ele realmente ouve as pessoas que viveram o problema, não só quem reportou o problema, porque isso também é uma questão, né? Não tem o filtro jornalístico de quem reporta, e isso é importante. Sim. Então, essa também é uma decisão realmente muito, muito boa. E muito corajosa também, porque ele vai para lugares que são zonas de guerra total, assim, né? Myanmar teve a É, questão na pandemia, né? Do golpe que a menininha tava fazendo um vídeo pro TikTok, sei lá, uma dancinha que os carros foram passando atrás, que eu não viralizou pra vejo, caramba. eu não vi. Pô, então, foi um vídeo, a menina tava no meio de uma avenida, dançando, um trend de TikTok da vida, e começaram os carros, tipo, aqueles SUVs, né? Tipo, que a gente chama de caveirão, em comitiva atrás dela pra dar o golpe de Estado, pô. Isso em 2020. Ok, ao vivo. Ao vivo. Ao vivaço. O Tipo, famoso ao vivaço. doideira, assim. E lá a instabilidade política ainda é muito grande. O ódio e os conflitos por questões raciais barra religiosas Uhum, tá muito recrudescido ainda, sacou? uhum. E tudo isso fomentado principalmente pelo Facebook, né? O Facebook foi quem levou a internet para lá com esses planos que eles têm de levar desenvolvimento para os países e aproximar os países do primeiro mundo e tornar todas as nações do mundo O ricas e desenvolvimento tal. conforme eles vêm, né? O desenvolvimento para eles é o Facebook, e só. Sim, É levar o Facebook, né? Não é mais nada, assim, é só o Facebook. não, mais nada. É tipo o Elon Musk querer meter as Starlinks aqui, né? Uhum, Na é, Amazônia, tipo, vamos levar desenvolvimento para a Amazônia. Eu é te dou a isso. internet e você me dá a Amazônia. Basicamente É. isso. Tem muito a ser conversado sobre isso. Ele fala essa questão de reprogramar nossa mente, nosso mundo. A gente conversou no episódio passado, que a gente fez a abertura do ano aí, um episódio Uhum, mais levinho e tal. A gente falou sobre essa questão do spam de atenção das pessoas. Todo mundo sabe que essa questão das redes sociais mudou muito a forma como a gente lida com o dia a dia, a forma como a gente trata, por exemplo, conteúdo longo. As pessoas já. Muita gente fala que não consegue mais assistir conteúdo longo. Muita sim. gente fala que não consegue mais assistir filmes longos, porque o TikTok, principalmente, já mudou muito a forma, o spam de atenção das pessoas, né? A gente tá aqui fazendo conteúdo longo porque a gente é teimoso. Mas a gente sabe que tem gente que já não assistiria mais, nunca mais vai assistir um vídeo nosso. Com Mas certeza. tem uma outra questão importante que as redes afetam, e o Max Fischer trata muito isso, que é o famoso uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, né? O famoso ditado de veinho, que as redes parecem ter elevado a potência a 1 milhão, né? Que aí ele Sim, começa a contar ele chama do toca do coelho, né? Que isso. eu achei um negócio assustador. Eu chamava isso como brincadeira de você estar no YouTube e de repente você se enfia nos buracos. E realmente, aí eu caio nos vídeos maluco do YouTube. Isso já me aconteceu. Mas maluco, eu digo assim, gente, um gato comendo cenoura. Esse é o maluco que eu quero dizer. O maluco que ele quer dizer é o QAnon. É Sim. assim, você começa vendo. é, você começa vendo uma receita de pizza e daqui a pouco você está vendo receita de bomba. É outro nível da coisa, entendeu? E aí ele disse, ele mostra por A mais B, né? Existem estudos por A mais B que provam que o YouTube, existe uma cadeia no YouTube que realmente te leva para esse caminho meio que automaticamente. Sim. Eu acho que é muito doido porque ne, num desses estudos, né, eles meio que contabilizam a forma como as plataformas viabilizam conteúdo para você. Então Uhum, você segue 100 perfis, significa que você vai ver conteúdo de 100 pessoas, 100 criadores diferentes. Só que eles te recomendam o dobro e o seu tempo é o mesmo. uhum, Então eles vão colocar em sequência
aquilo que tiver mais engajamento, mais, né, aquilo que tiver mais dentro das métricas que a plataforma coloca como engajamento, como audiência. E no Uhum. outro dia eles vão botar 400. E isso só vai criando um funil cada vez maior, porque você só tem os mesmos 100. Só que daqui a pouco, e o que vai ficar é o que tá lá em cima. E aí, o que cria mais engajamento é o conteúdo que é mais radical, que te conclui coisas mais vezes. Então, ele vai te pegar de algum jeito, né? Tipo, e aí vai sorteando. É o que você falou. Da receita de pizza pra receita de como fazer móveis em madeira, pra arma impressa em 3D, pra bomba, sabe qual é? É uma linha que ele vai traçando porque aqueles conteúdos têm um engajamento maior, mais extremado, e as pessoas estão buscando isso cada vez mais, e você vai meio que tirando de você essa condição de escolha, né? O algoritmo está escolhendo por você aquilo que você deve assistir, você segue, porque é isso. Você está acostumado a consumir, você só continua E, consumindo. e diz que o algoritmo aprendeu que o ser humano é horrível, né? Que a gente tá já. O que me diz esse livro, na É. verdade, é que se o algoritmo aprendeu alguma coisa sobre raça humana, é que nós estamos prontos para duvidar um do outro o tempo inteiro, atacar um outro o tempo inteiro e acreditar na pior coisa um do outro o tempo inteiro. É porque existe também, e eu acho que esse é um ponto muito interessante, e esse começo é muito importante para observar esse ponto. É que essas redes sociais, elas são feitas por pessoas que convivem num nicho muito específico e são controladas por ela porque são empresas privadas. Uhum. E essas pessoas, né, a quem o pessoal coloca como se fossem partícipes ou correligionários da ideologia californiana, né, são pessoas que têm uma tendência muito grande a essa questão meio ANCAP, né? Eles vivem a vida pensando que a tecnologia pode modificar o mundo e criar um mundo sem barreiras, em que as legislações se dão de pessoa para pessoa, sem qualquer tipo de poder ou instituição, né? E que a tecnologia vai resolver tudo e vai deixar tudo limpo. Então é esse algoritmo que vai te guiar, pô. E eles vão te guiar justamente para esses círculos de crença, porque essa galera tá muito mais próxima da extrema-direita do que de qualquer viés democrático que se possa imaginar. Tá programado, tá ali, né? O problema do Facebook é o Facebook. Não, não é uma simples reprogramação da parada. Do YouTube, sei lá, Instagram, qualquer coisa. É a própria concepção de quem faz. Não tem jeito. E o interesse é um só, é dinheiro, é capital. A ideia deles, ele fala várias vezes, a ideia do Google com o YouTube era tempo watch time, né? Era o tempo que a Time. pessoa fica assistindo o YouTube. Ele não quer saber o que você está assistindo, ele quer que você continue assistindo. Se você está assistindo, é o que a gente falou, se você está assistindo receita de bolo ou receita de bomba, para ele dá na mesma. Você está assistindo, é isso que importa, porque para ele ele tá vendo, ele tá pondo anúncio no meio, ele tá ganhando dinheiro. E recentemente eu tive uma conversa com uma conhecida minha com filhos sobre essa questão. A gente falou sobre isso na era do capitalismo, né? Essa questão das crianças com uma infância rastreável, né? Com os pais postando Sim. tudo na internet e tudo mais. E aí veio a conversa importante. Se os donos dessas redes não postam os próprios filhos na internet, por que será? Sim. Pô, tem dono de empresa que a gente nem sabe se tá vivo Você tem ainda, né? filho? Não, por que será? Por que Pois será que a é, gente nunca viu os filhos deles exato. nas redes sociais deles? Se é tão Exatamente. segura, se é tão importante, se é tão ótimo você fazer isso, por que eles não fazem? E essa foi a conversa que a gente teve, assim, assim, transformou-se virou uma banalidade, né? Você postar cada segundo da sua vida, mas, de novo, eles não fazem isso. Se é tão seguro, se é tão comum, se é tão banal, por que eles não fazem isso? Digo mais, tá? Eu duvido que o Mark Zuckerberg tenha um WhatsApp.
Se bobear, ele tem o Telegram, né? Se pá, ele tem um Telegram. Tecnologia russa. É isso aí. Exatamente. Exatamente. Que loucura. Sacou? Eu, é essa parada, mano. Tipo, esse livro ele é muito bom em relação a deixar as minúcias do que as redes já fazem e o que já é grandioso como mal pro convívio social, né? Para como a gente transformou o nosso comportamento de maneira muito drástica, cara. As coisas mudaram muito e, óbvio, né? Com a pandemia e o isolamento, todo mundo ficou ainda mais recluso e mais refém das redes sociais. Mas como ela tá mudando a concepção de absolutamente tudo da sua relação com o seu filho, É. da sua relação com a sua família, até o trabalho. Parece que você não é um bom profissional se você não tiver um perfil profissional no Instagram, onde você expõe, você produz conteúdo sobre aquilo que você trabalha, sabe? Cara, É eu tava com bizarro. essa história do BBB aí, que estão anunciando agora as pessoas. Eu percebi que você pode andar na rua e tá passando perto de uma pessoa que tem 40 milhões de seguidores e não saber quem é. Exatamente. É uma loucura isso. Exatamente. Tipo, assim, 40 milhões de seguidores. Pô, tem gente famosa com a própria Vanessa Camargo, que aparentemente estará no BBB, é uma loucura também. Não tem isso de seguidores e todo mundo sabe quem ela é. Em compensação, vai ter influencer entrando com 40 milhões de seguidores. É, Que é isso. doideira. A gente criou uma nova categoria de fama por causa das redes sociais. É, Ou de infâmia, talvez sim. seja melhor falar. E de reconhecimento também, né? Eu acho muito bizarro, né? É. Porque você pode ser tudo e pode ser nada com 40 milhões de seguidores. É Cara, uma se doideira. aquele negócio que vai acontecer lá no Ceará, de cortar o cabo da internet acontecer, essas pessoas perderam tudo. Isso aí. Caiu a internet, acabou, É isso aí. É não é? exatamente isso. É doideira, cara. É doideira. É doideira. É muito chocante a forma como realmente as redes sociais é, não só reprogramaram o mundo, mas talvez reorganizaram muita coisa do mundo, inclusive a questão trabalhista, por exemplo, tem um movimento todo acontecendo no TikTok hoje contra a escala 6 por um, que é um puta movimento importante, assim, realmente a escala 6 por um é uma escala desumana, Sim. mas nunca tinha acontecido um movimento tão forte contra essa escala como está acontecendo agora no TikTok. Veja só, e realmente começa, tá gerando um burburinho aí nos grupos que trabalham em 6 por um com essa escala, é, que talvez leve alguma coisa, não sei, tô só acompanhando, mas imagina um movimento que começa no TikTok desse gerar um impacto trabalhista desse, seria muito interessante. Eu acho que é interessante, mas é aquela parada. Se você não consegue fazer a transferência do virtual pro real, se essas Uhum, pessoas não conseguem é a questão. se juntar na vida real para poder transformar isso em algo material, até por ser um movimento pró-trabalhista, né? Pró-trabalho, não é um movimento para você simplesmente entregar sua vida na mão do empreendedorismo, do que é que seja, vai acontecer o que acontece com milhares de influenciadores de esquerda, trabalhistas, o que é que seja, né? Da noite pro dia toma um shadow ban, Vai acabar, né? exatamente. É. Ou, sei lá, hoje hackeiam seu perfil. Alguma Uhum, coisa acontece e tudo aquilo que você demorou meses construindo e criando conteúdo, e pá, e P, e tal, e coisa, foi pro saco em questão de você dormir e acordar. Você vai acordar às uhum, 7 horas da manhã no outro dia, 6 horas da manhã no outro dia, vai abrir teu TikTok, teu Instagram, e simplesmente você não vai ter mais alcance nenhum. Você não vai ter uhum. mais. Você não vai ter mais a sua conta. Que, sei lá, alguma milícia do, do, do submundo da internet ficou denunciando lá até cancelarem tua conta. É muito bizarro essa parada, pô.
É. Do livro, o que você achou, no geral, assim, mesmo em ligação à era do capitalismo que a gente combinou, que a gente já conversou sobre, à medida que ele evolui nessa questão né, dos países que ele visita, ele fala do Brasil, ele fala principalmente do Brasil na época do Covid, né, Sim. do fake news e de como isso foi impactante aqui, na forma como o governo, na época, tratou do assunto e usou as redes sociais para tratar do assunto. Que você achou da pesquisa que ele fez para essas situações? Cara, eu achei uma parada muito corajosa em relação não só a temática, mas a forma como ele estrutura a narrativa, como ele vai aos locais, ele fala com as pessoas, ele insiste, e sabe, eu acho que isso funciona muito bem. Ele meio que utiliza cada país que ele vai para destrinchar um trecho daquilo que ele acha relevante citar, né? Mas deixo claro que ele pegou 3 casos diferentes de genocídio, né? Uhum, Myanmar, o Sri Lanka, um genocídio dado por questões raciais, outro por questões religiosas, e o outro por questões de saúde, que foi aqui no Brasil com a Covid. Sacou? uhum, Eu acho que isso já é motivo suficiente para todo mundo queimar todos esses lugares, assim, ter um ódio real da parada. E ele tem um arco narrativo que ele colocou, que é justamente o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos uhum, continua sendo. Existe um envoltório estadunidense por trás de cada capítulo desses, em que os Estados Unidos, apesar de ser o centro de onde as coisas saem, por ser uma potência tão grande, equilíbrio de forças mundial, etc, 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 ele também continua sendo meio que. Ele continua se segurando, né? E continua sendo esse fiel da balança. Enquanto os Estados Unidos não cai, existe também uma possibilidade de agir. O problema é a definição de cair, né? Já caiu, de certa forma. Já caiu bastante, né? Tombou. Já que é pra tombar, tombei. Lembrando de BBB. essa é uma questão que a Xoxana fala muito, que a gente tratou aqui, né? Que esse é um Isso. problema real, que é redes que afetam o mundo inteiro, mas estão abaixo de uma única legislação. É E muito. principalmente de uma única legislação. E quando você tenta legislar fora dali, é um problema enorme, Isso aí. enfim. Então, que é o que estão tentando fazer, mas não é tão simples assim. Então, é, esse é um problema real que a Xuxana traz no livro dela. A gente discutiu isso sobre o capitalismo de vigilância. É um problema no mundo inteiro. É, ele fala muito, principalmente em Myanmar e no Sri Lanka, que tentaram, né? O governo teve, acho que foi um deles que teve uma hora que tirou, desplugou a internet, né? Tirou a internet Foi, e foi. automaticamente todo o que o Calma. povo acalmou, né? Automaticamente as pessoas pararam tipo, as pessoas estavam na rua quebrando um pau e acalmaram, porque elas pararam de ver aquela infusão de ódio vindo da internet, acalmou. Mas aí sim o Facebook voltou, ligou para o governo e falou: não, 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 mas você tem que ligar, as pessoas não podem ficar sem internet e tal, tal, tal. Porque essa ideia da internet ser a única métrica de progresso é um problema real, né? Então, e é uma questão que a gente precisa discutir mais a fundo, né? Não, não Sim. é para a gente discutir aqui, mas como sociedade a gente precisa discutir isso mais profundamente. É, e isso eu acho que ele também aborda muito bem, realmente. Essa questão da extrema-direita nos Estados Unidos, como pano de fundo, ele culmina, né, no 6 de janeiro, que foi basicamente o 8 de janeiro deles, lá, que foi um Isso. ano antes, 2 anos antes, é, culmina nisso lá, então ele mostra que existe a teoria que eventualmente termina na prática, que aconteceu, que não, e não acontece, o que eu acho que é importante, ele mostra que não acontece só em países longínquos de terceiro mundo, né, do sul, não acontece só em países que você só vê no mapa, acontece na porta da sua casa também. E eu acho Sim. que essa decisão dele de levar até o 6 de janeiro é importante, principalmente nos Estados Unidos, para mostrar para as pessoas que nada acontece do nada, não é mesmo? As coisas borbulham porque tem coisa fervendo embaixo.
É, cara. Só que uma parada relacionada às redes sociais que é muito engraçado, eu tava pensando nisso agora, é você ver grandes potências, tipo, Reino Unido, tendo que ficar aprovando lei de, de miudinho. Por exemplo, agora eles estão no caminho de aprovar leis em que jovens, adolescentes, né, menores de 16 anos, têm que ter autorização dos pais para poder acessar redes sociais e os pais vão liberar conteúdo, sabe qual é? Tem, tipo, é o Reino Unido, velho. O Reino Unido colonizou metade do mundo durante 300 anos, sabe qual é? Uma potência absurda, assim, tipo, é um país. Ex-potência, né? Agora tá de joelhos, né? Já foi, infelizmente já Mas eu foi. digo assim, se você for pensar, tipo, o Reino Unido é uma parada muito forte, cara. A gente não tá. É, Apesar né, de 10 anos pra gente de vida é muita coisa, mas se você for pensar no panorama da história, não é nada. A gente tá falando de uma potência de 200 anos atrás, 2 séculos atrás. É é, completamente bizarro, cara. Completamente de joelhos aprovando fiapinho de lei para tentar com que crianças não sejam. Não entreguem seus dados quando adolescentes para uso indevido de propaganda de rede social, alimentado por rede social, que é o que a gente estava conversando na era do capitalismo de vigilância. É, tá todo mundo curvado e é isso. O livro nem fala sobre os tratados comerciais, tratados em relação a questões bélicas, que são muitos, né, que empresas de tecnologia têm com países, aí uhum, principalmente Estados Unidos e Israel, eles chefiam muito essa parte. Ele só fala sobre redes sociais e é devastador, pô. Os casos que pois são é, tratados no livro são extremamente graves. exatamente. Acho que é uma boa leitura se é um assunto que te interessa. Eu, aliás, acho que esse é uma leitura melhor do que o Capitalismo de Vigilância, porque eu acho que ele é Sim, mais realista em relação aos resultados do que sim, a gente sim. está vendo, né? Em relação a o que causa e consequência, vamos dizer assim. Eu acho que ele é mais lúcido. Então eu acho que faz mais sentido ler A Máquina do Caos nesse momento. Sim. É, primeiro porque ele não tenta abranger e criar uma sistemática. Ele trabalha Exatamente. com a materialidade das coisas. E uma É. coisa que é muito importante, ele só fala de casos em que o Facebook e Google, principalmente, estão presentes. Uhum. Então ele É não isso. tenta projetar outros países que têm uma cortina em relação a eles, tipo Coreia do Sul, China, Rússia, que são conflitivos, sacou? É isso. Que a É isso. Xuxana faz na terceira parte do livro, que é muito grave, né? Exatamente. Não, não é projeção nenhuma, ele fala de casos que já aconteceram, Isso. estuda esses casos e é isso. Então, acho que é um livro muito mais lúcido, muito mais claro. Não te deixa pensando, mas será que é isso mesmo? Não tem essa Exatamente. conjectura. E no geral, e eu acho que a linguagem, a gente falou, a linguagem jornalística é muito positiva para qualquer um entender o que ele quer dizer. Então, acho que nesse ponto também é um livro muito bom nesse sentido. Qualquer um que pegar vai entender onde ele quer chegar. Total, total. É um bom livro. É um livro gordinho, devemos dizer, É, né? é verdade. Suas Tem aí 450, 500 páginas aí. por aí, exatamente. Porém, bom talento narrativo, boa construção. Vale a pena. Eu acho que é muito importante, muito importante. E a gente começa 2024 com um acerto da Todavia, né? Pois é, olha, quem Quem diria? diria, né? A nossa implicância aí. Pois é, pois muito bem. Ler A Máquina do Caos, acho que é importante para, né, o nosso tempo aí. De novo, é um livro que fala do nosso tempo e provavelmente ao longo dos anos ele vai ter que ser atualizado, né? As coisas mudam muito rápido, mas ele explica muita coisa do que a gente vê acontecendo agora e provavelmente vai ver no futuro próximo. É isso. É isso. Temos o episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau.